bem, muito boa noite, caros amigos telespectadores da TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora estarei no comando do seu programa diário Interview, que é o seu programa de entrevistas. Programa esse que você tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida de algumas personalidades da cidade de Cajazeiras e também de toda a região, da trajetória, dificuldades, de sonhos, de metas e de projetos futuros. Hoje vamos conversar com o gerente do Orçamento Democrático da 9ª Região Geoadministrativa, que tem sede em Cajazeiras, o Rivelino Martins. Rivelino, muito boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado. Boa noite a toda a equipe da produção desse programa. É importante essa comunicação nova, né, televisiva, através da internet, que temos hoje aqui, e que é algo que a gente já está percebendo que está consolidado esse meio de comunicação televisivo aqui na nossa região. Rivelino, nosso programa hoje é pautado em cima da grande plenária que acontece do Orçamento Democrático na próxima sexta-feira, com a presença do governador Ricardo Coutinho. Mas antes de adentrarmos nesse assunto em particular, eu gostaria de voltar ao passado e fazer com que as pessoas possam também conhecer um pouco da vida de Rivelino Martins. Pode ser? Com certeza. Rivelino Martins é filho natural de Cajazeiras? Sou cajazeirense. Nascido aonde aqui em Cajazeiras? Eu sou de uma época não tão distante, mas que as parteiras ainda estavam em ação, e eu nasci na Rua São Sebastião. Literalmente lá na rua? Na Rua São Sebastião, na casa de número 111, filho de Leopoldo de Souza Ferreira. Ninguém conhece por esse nome, mas se falar Borracha, aí todo mundo sabe, que é funcionário público aposentado, oficial de justiça, e Maria de Lourdes, minha mãe, uma mulher simples, filha de um trabalhador braçal da roça, ferreiro, muito conhecido à época, Chico Martins, né, um homem negro, trabalhador, e assim, essas são as minhas origens de pai e mãe, e a minha vida foi toda nessa cidade. Até então, na cultura, algo que me marca muito, que é uma identidade da minha vida, é o teatro. Eu, logo na adolescência, ingressei no movimento cultural de Cajazeiras. A família de quantos? Era seu pai, sua mãe? Somos seis filhos. 6 filhos. Né? 2 homens e 4 mulheres. Eu sou dos homens o mais velho, né? E estamos aí nessa vida de envolvimento nos movimentos populares, da cultura e outras ações aí. A gente tem essa identidade de atuar na busca da igualdade social, na busca de combater as injustiças. Esse é um perfil que eu aprendi com amigos, com referências de família que me fizeram ter essa doutrina política, social, que eu me orgulho de ter aprendido isso. Rivelino, ele começou a, de certa forma, aparecer, a entrar em evidência através da cultura, através do teatro. E como foi que surgiu esse interesse, essa paixão de Rivelino pela arte, pelo teatro, pelo encenar? Eu trabalhei como comerciário, numa panificadora Macique, no centro da cidade, e a partir do momento que começou um grupo de pessoas na Rua São Sebastião a fazer leitura de teatro, Zé Francilino de Souza, com outras pessoas do grupo GTE, e aí a gente na adolescência começou a acompanhar, a olhar pela janela da sala, o grupo de teatro amador fazer leitura, e aí fiquei interessado por aquilo. Tenho algumas lembranças também que quando andava na casa de Maria Lira é a mãe de Nanego, a mãe de Soia Lira, e que tem uma aproximação com a mãe de Nanego, de Soia Lira, tem uma aproximação de vida com o meu pai. Foram criados juntos, consideram-se irmãos, né, de criação, como a gente fala, e aí eu tinha uma lembrança daquele trabalho dos meninos da época, dos adolescentes, do Grupo Terra, e aquilo me trouxe uma lembrança, me trouxe um entusiasmo por aquilo, né? E aí tive essa oportunidade de, na rua em que na adolescência passei toda a minha vida de adolescente lá, de ter esse grupo ensaiando, fazendo leitura, e a partir daí eu ingressei, consegui fazer uma pontinha numa peça, e a partir daí a gente não parou mais. Aí começamos a fazer teatro no palco, mas principalmente o teatro de rua,
teatro de intervenção, de protesto, de denúncia. Esse é o tipo de teatro que eu gosto de fazer. O teatro de causar impacto na sociedade, nas ruas. Você sempre foi muito envolvido com essa questão, né? Isso do social, de criar situações teatrais que envolvam os problemas sociais, chamar, né? Aquele teatro de rua que chama a atenção, entendeu? Aquele que dá um solavanco na sociedade, olha, acorda, a situação é essa. Por que você quis optar por esse tipo de teatro? Você não poderia fazer isso, por exemplo, no teatro normal, encenando peças de teatro? Por que essa forma de fazer arte? É uma revolta sua em relação à sociedade, em relação ao sistema? Na verdade, fiz algumas coisas de teatro do palco italiano, como chamamos, o palco do Teatro Ica, por exemplo. Mas encontrei no teatro uma arma para denunciar, uma arma para reclamar, para mostrar a indignação da sociedade, para mostrar uma dura realidade que vivemos e que, através do teatro, da criatividade, da comédia, da sátira do teatro amador, isso tinha uma força grande, né? Nós fizemos teatro educativo sobre a questão do trânsito, sobre a questão da prevenção, mas fizemos protesto contra gestores, contra prefeitos, contra governadores, contra a elite, né? Eu teve muito o teatro como uma arma de causar impacto, de protestar. E assim, não tenho inveja de maneira alguma do ator ou da atriz que conseguiu o DRT, que hoje pode dizer que é um ator profissional de teatro. Eu não quero, eu prefiro o teatro amador de intervenção, para incomodar, para fazer rir e para despertar algo, chamar a sociedade para reflexão de determinada situação, de determinado problema social, de determinado desmando que ocorra. O teatro como uma arma de denúncia, de diversão, mas também de jogar uma reflexão nas mentes das pessoas. Cutucar a classe política. Provocar, uma boa provocação através da arte. Rivelino, esse momento efervescente desse teatro, desse modelo de teatro que você fazia, era uma época que você estava ainda distante diretamente da política, da parte executiva, legislativa, coisa que você exerce hoje, né? Você tem um papel importante aí em relação ao governo do estado da Paraíba. Mas antes você não tinha tanto essa influência diretamente com os governantes. Mudou alguma postura sua do teatro que você fazia para fazer hoje novamente? Você voltaria a fazer a mesma coisa? Ou você fez uma releitura depois que você está, digamos assim, vivendo sob a sombra de um projeto político? Olha, o que falta é tempo hoje. Nós temos assim uma vida de trabalho na atuação do orçamento democrático que é algo que não tem horário, não tem dia, não tem hora. Nós estamos na ação direta constantemente, sabe? Mas assim, não mudou. Eu não mudei nada do ponto de vista de pensar. Né? Nós continuamos, e a nossa identidade com esse projeto de governo, do governador Ricardo Coutinho, ele começou há muito tempo atrás. A época que poucas pessoas aqui conhecia Ricardo Coutinho. Nós tínhamos um diálogo aqui com o Ricardo, o professor Naldinho, né? Naldinho Braga, o vereador Severino Dantas, né? Fui do PT, e Ricardo era do PT. À época, defendia os movimentos culturais, foi quem trouxe uma discussão para Cajazeiras, enquanto vereador de João Pessoa, sobre uma lei de incentivo à cultura. Eu era diretor do teatro, Severino Dantas vereador, e aí a gente fez o convite a Ricardo para vir para Cajazeiras. Fizemos uma sessão especial na Câmara. Você lembra qual foi o ano? Isso foi a lei foi de 1997, a lei que foi aprovada. A lei de incentivo à cultura, Viva Cultura. E aí foi nesse período, em 96, 95, que houve esse debate aqui. E logo em seguida foi apresentado o requerimento por parte do vereador Severino Dantas, do PT, e que foi aprovado por unanimidade. Na época o prefeito era Epitácio e também ele sancionou essa lei, né, e que ela veio a funcionar, a Lei Viva Cultura. Né? Então a gente conheceu o Ricardo defendendo os movimentos culturais, os movimentos populares, como ainda tem esse perfil, a identidade de Ricardo é muito forte com a cultura, né? É um militante dos movimentos sindicais da saúde, mas também é alguém muito próximo da arte, é alguém que conhece e que sabe a força e a importância de um teatro para uma cidade, a força do movimento cultural, da música, do teatro, da dança. E aí essa identidade é muito, muito forte, muito afinada do que a gente pensa, do que pensa o então vereador, o depois deputado
prefeito e hoje governador da Paraíba. Nós temos, assim, como muita gente que milita nesse projeto de governo de Ricardo, tem uma identidade muito definida e semelhante no pensar, nos projetos, no sonho, na luta de uma sociedade mais justa, igualitária. São coisas assim comuns que levam esse projeto, que ocorre hoje. Mas como foi, de fato, como se deu, como foi que Rivelino conheceu Ricardo Coutinho? Foi justamente através, ele foi candidato a deputado estadual a primeira vez, e aí quem unicamente à época fez visitas com Ricardo aqui foi justamente Naldinho Braga. E Naldinho me falava de Ricardo, falava do entusiasmo, da luta de Ricardo pela cultura, né? E aí tivemos essa oportunidade através, quando o vereador Severino convidou, a gente era diretor do teatro, dentro da programação de aniversário do teatro, nós fizemos esse debate sobre a lei de incentivo à cultura. E aí foi que a gente foi construindo essa relação, esse companheirismo. Ricardo, eleito deputado, nos convida para fazer assessoria para ele aqui nesse sertão. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de assessoria aqui na região de Cajazeiras, encaminhando várias denúncias, várias questões, e Ricardo teve muito presente no seu mandato aqui no Alto Sertão. E a partir daí a gente sempre caminhou junto. Ricardo saiu do PT, nós também saímos do PT, porque o PT era a sigla partidária que Ricardo fazia parte, que um grupo de pessoas fazia parte, e essa sigla, esse partido não queria, esse partido em João Pessoa não queria a prefeitura, porque Ricardo, o povo queria ele candidato e queria eleger Ricardo. Mas o PT ele foi derrotado internamente. A população queria eleger Ricardo à época, mas o partido, a divergência interna se tornou maior que a vontade da população. Ricardo já era para ter sido prefeito de João Pessoa bem antes desses 2 mandatos que ele teve. Aí o que é que houve? Ricardo teve que sair do partido para que pudesse ser prefeito da capital João Pessoa. Foi o que ocorreu. Ricardo sai do PT, se candidata a prefeito de João Pessoa e foi eleito. Muito bem. Rivelino, voltando um pouco ainda no passado, você teve alguma peça que tenha marcado a trajetória artística de Rivelino como ator? Sim. Nós tivemos um momento assim brilhante no Teatro de Cajazeiras, que foi a remontagem da peça A Excelência. A Excelência era uma peça de teatro de autoria de Luiz Marinho, um autor de teatro, um dramaturgo lá de Recife, e que tive a oportunidade de contracenar com uma das maiores atrizes que eu conheci, e cajazeirense, de saudosa memória hoje, Laci Nogueira. Laci Nogueira foi contemporânea de Ica, de Juraci Nobre Coelho, que também esteve nessa segunda montagem desse espetáculo. E foi o espetáculo que mais público levou para o Teatro Ica. Nós fazíamos todos os finais de semana. Você não conhece? Qual era a temática da Excelência? A Excelência é uma das coisas mais marcantes da história do Nordeste, que é um velório. Um velório numa cidade do interior, na zona rural do interior do Nordeste, onde tudo acontece. Era uma história de um velório onde o falecido, na verdade, em determinado momento do espetáculo, ele estava desmaiado, ele tinha, como dizia na linguagem lá, teve um passamento, né? Teve um passamento, e aí acharam que ele tinha morrido. E aí ele fica sendo velado num banco de madeira que chamavam banco de pelar porco, que era aquela base de madeira rústica e as pernas do banco, né, de madeira. E aí a peça desenrola-se durante toda essa história do velório. À noite do velório, a beata reza, a costureira faz a mortalha, a amante do finado Quirino vem visitar, e aí é uma tremenda confusão quando ela bota a coroa de flores em cima do finado, que na verdade não tinha morrido, estava apenas desmaiado. Isso gera uma crise, porque a mulher nunca imaginou, a esposa de Quirino nunca imaginou que ele tinha essa amante. E aí acontece da polícia chegar, do soldado único do interior. Dá um furdunço. Uma grande confusão. E por fim, ele resolve acordar. O finado Quirino, né, estava desmaiado, acorda. E aí quem acaba de matar ele de verdade é a costureira, que não queria perder a mortalha que fez. E aí aperta
estrangula o finado Quirino, e aí termina o espetáculo, que foi sucesso de público. Esse espetáculo foi o terceiro melhor espetáculo da Mostra Estadual de Teatro e Dança da Paraíba em 93. Laci Nogueira, à época, de forma muito justa, ganhou o prêmio de melhor atriz da Paraíba, e que assim foi algo muito especial na nossa vida de teatro, de ator, contracenar com Laci Nogueira, que era alguém contemporânea, juntamente com o Ju, e Arouda também, Arouda Vasques também, pessoas contemporâneas do teatro amador de Cajazeiras, do TAC com Ica, né, que era a grande líder, a mulher que estava bem à frente do seu tempo. A Ica estudava teatro no Rio de Janeiro, numa grande escola de teatro de Maria Clara Machado, e trazia os espetáculos, trazia na bagagem o que aprendia no Rio de Janeiro com grandes valores, grandes nomes do teatro brasileiro, e trazia isso para o interior do estado da Paraíba, para Cajazeiras, uma cidade privilegiada no teatro, nas artes, através desse grande trabalho de Ica, né, mas de outros valores que tivemos ao longo da história dessa cidade nas artes. Muito bem, estamos conversando com Rivelino Martins, ator e atual gerente do Orçamento Democrático. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos conversando sobre orçamento e também política. Com ele, Rivelino Martins. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os sonhos de todas as mães. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com Rivelino Martins, ele que é o gerente do Orçamento Democrático da 9ª Região Geoadministrativa, com sede aqui na cidade de Cajazeiras, conversando agora sobre política e também sobre orçamento democrático. Rivelino, o grande momento de sua ascensão foi com o governador, com o Ricardo Coutinho ascendendo ao governo do estado da Paraíba, naquele exato momento. Mas você também já vinha acompanhando ele na prefeitura de João Pessoa? Ricardo sai da Assembleia, né, se candidata, é eleito prefeito de João Pessoa, e nós continuamos por aqui. O partido cresce, PSB
vem a ter as comissões provisórias, e aqui em Cajazeiras se destaca com a filiação do médico Léo Abreu, que havia sido candidato pela primeira vez a prefeito de Cajazeiras, pelo PP, e tinha uma grande expectativa de que se ganharia as eleições sendo candidato novamente. Se filia ao PSB, e nós fortalecemos o partido aqui. Ricardo vinha de João Pessoa trazer a sua força para a construção dessa candidatura de Léo aqui. Léo, eleito prefeito, nós estávamos juntos, fui candidato a vereador naquela época da vitória de Léo, tiramos 394 votos. Eu fico muito feliz com essa pequena, mas qualificada votação, porque quando a gente se encontrou depois, com o passar dos dias, com pessoas que declararam que votaram na nossa candidatura, eu fiquei muito feliz, porque foi um público seleto, assim, de pessoas que conheciam a nossa história e que votaram sem nenhum fim, sem nenhuma busca de um retorno imediato, como naturalmente ocorre nas eleições de candidatos a vereadores, né? E aí vem a gestão de Léo. Ricardo, logo em seguida, anuncia a sua candidatura a governador da Paraíba. Pouca gente acreditava, né? As pessoas diziam que ele não seria corajoso o suficiente para renunciar, né, 2 anos que ainda tinha como prefeito da capital, para arriscar uma disputa para governador, onde pouca gente conhecia Ricardo Coutinho na Paraíba. O que é que ocorre? Ricardo é determinado como e assim, alguém que trabalha muito, que tem um ritmo de trabalho de poucos, né? Ricardo se candidata, ganha as eleições, né? Nessa época, infelizmente, as siglas, o compromisso partidário, são poucos que honram esse compromisso. O Léo apoia a candidatura contrária do seu partido, apoia a candidatura de Maranhão, do PMDB, sendo filiado ao PSB, e aí dizia, Rivelino, você pode até votar em Ricardo, mas não suba no palanque, não vá compartilhar do palanque com Carlos Antônio e com outros aliados que eram adversários deles aqui. Então você era o secretário de Cultura no governo Léo Abreu. Exatamente, mas aí o que é que fiz? Eu entreguei o cargo, renunciei o cargo de secretário de Cultura para honrar o meu compromisso de partido, de companheirismo com o candidato Ricardo Coutinho. Entreguei a secretaria e fui para a luta, né? Muitos chamavam de louco, né? Como é que você abre mão de uma secretaria de Cultura para arriscar de uma campanha só por uma questão de coerência partidária, de companheirismo, né? Do projeto de Ricardo Coutinho, né? Que a gente caminhava junto já há muito tempo, mas aí tomei essa atitude que ainda hoje as pessoas falam da coragem, da ousadia que tive, né, de renunciar uma secretaria para ficar desempregado e ir para uma campanha eleitoral que foi assim algo muito singular. Você imagina que a campanha de Ricardo, uma campanha de muita dificuldade, uma campanha aqui que era a campanha do lanche de cascão de bolo lá na sede do comitê. Eu mandava buscar o cascão de bolo. Era ali na Padre Rolim, né? A gente mandava buscar na panificadora Macique o cascão do bolo, a gente fazia a cotinha, fazia o café e a turma lá na luta, né? Então, fizemos essa caminhada vitoriosa. Mas, Rivelino, até então você apoiou o projeto de Ricardo Coutinho com Léo Abreu e era um projeto de embate diretamente a Carlos Antônio. E no momento de uma trajetória, 2 anos depois, você resolve romper com Léo Abreu, que tomou uma posição de apoiar Maranhão, e aí você vai defender, obviamente, o projeto de Ricardo Coutinho e vem para o palanque de Carlos Antônio, que até então, há pouco tempo, você estava com divergências, criticava o governo dele. Como é que foi essa mudança tão drástica? Você teve gente que rejeitou, teve gente que lhe olhou estranho quando você subiu no palanque de Ricardo Coutinho com Carlos Antônio? Veja bem, na verdade, se houve traição nessa história, e que houve, não foi minha, porque eu permaneci no mesmo partido, né? Quem deixou de votar no partido foi o prefeito da época, né? Ele que não
não respeitou a deliberação do PSB, que apresentou o nome de Ricardo Coutinho para candidato a governador e foi votar no candidato Maranhão do PMDB. Estava no poder na época. E aí, o que é que ocorreu? Ricardo fez aí uma grande aliança com o PSDB, com o PFL, e aí esses partidos apoiaram um projeto apresentado pelo PSB. Houve essa convergência de força, como diz Ricardo, voltadas para um projeto de mudar a Paraíba, de avançar a Paraíba, de fazer essa Paraíba dar uma avançada e não ficar tão atrás dos outros estados do Nordeste e do Brasil. Então, o que é que ocorreu? Depois das eleições de Ricardo, houve a composição do governo, nós fomos para o orçamento democrático, a doutora Denise, a esposa do doutor Carlos, assumiu a FAC, né, e veio para o PSB, Então, tivemos aí, mais uma vez, o ingresso de um grande nome da política cajazeirense no Partido Socialista Brasileiro e, mais uma vez, tivemos uma vitória do PSB, uma candidata do PSB. Hoje, mais uma vez, a Prefeitura de Cajazeiras é administrada por uma gestão do PSB, só que diferenciada, porque essa gestão ela vai até o fim, essa gestão ela vai honrar o compromisso com o partido, com o projeto que é único, Estado, município, e aí o diálogo sempre tem que ocorrer. O que é que ocorre? A gente lembra de uma frase de Miguel Arraes que ele dizia que no ônibus dele entrava todo mundo para construir o projeto, ele só não mudava de direção. Então o projeto do PSB é o mesmo, né? Houve essa grande união de forças, as lideranças incontestáveis, porque ninguém pode contestar a liderança que é Carlos Antônio em Cajazeiras, né? Nós temos a prefeita Denise, que é do nosso partido, mas isso também nós sabemos, obviamente, que por trás dessa grande conquista, teve a força desse líder político que foi prefeito por 2 anos e que nós éramos oposições àquela época, né? E agora estamos nesse mesmo projeto. Isso é algo que ocorre e a gente não muda a nossa história, isso não faz com que eu possa mudar os meus princípios, o meu modo de pensar, o meu modo de lutar. Nós continuamos com a mesma linha de pensamento, de ideologia. Isso não vai alterar as relações de forças, de aproximação, de convergência de forças políticas, não faz mudar a nossa maneira, o nosso olhar na vida pública, na política que vivemos no dia a dia. Mas houve resistência quando você foi para o grupo de Carlos Antônio aqui em Cajazeiras? Olha, eu me acho uma pessoa simples, eu me acho uma pessoa que tenho facilidade de dialogar com as pessoas, sabe? E assim, se houve alguma rejeição, se houve alguma estranheza, isso foi algo muito rápido, né? Hoje, isso foi algo que passou de forma tão rápida que não deu nem para perceber, né? Nós sentamos e unimos forças para trabalhar a campanha de Ricardo naquele momento. O objetivo era definido, era aquele, e não tínhamos tempo para discutir outra coisa. Era construir o projeto, era caminhar juntos para essa grande conquista que ocorreu, que assim, não tenho dúvidas de que a Paraíba ela tem uma história política até a vitória de Ricardo. A partir da conquista do PSB, do governo da Paraíba, outra história de cultura política começa a ser construída, começa a ser contada. Ricardo Coutinho consegue lograr êxito nas eleições para o governo do estado da Paraíba e depois vem a questão da preocupação da ocupação dos cargos públicos do governo aqui na cidade de Cajazeiras. Muitos desses cargos o governador pediu a sua opinião, além da opinião de Carlos Antônio, Denise e outras lideranças. Você teve uma influência preponderante na escolha desses nomes que iriam representar o governo e iriam ocupar esses cargos do governo aqui na cidade de Cajazeiras? Olha, Ricardo é um político que tem assim um zelo muito grande de não cometer injustiças. A construção da composição do governo aqui em Cajazeiras, ela ocorreu de forma democrática, com a participação de todas as lideranças. Foram ouvidas, a gente sentou, o governador, a gente estava lá em João Pessoa, Deca, Carlos Antônio, Denise, Zé Aldemir,
eu estava também presente, o vereador Marcos Barros também, e aí o que é que ocorreu? O governador disse, olha, aqui está aqui, mandou a assessoria dele, da época, Nonato Bandeira, na época, trouxe todo o organograma dos cargos que existiam para ser ocupado, para ser nomeado por ele aqui na região de Cajazeiras. E aí mandou toda essa relação e disse, olha, está aqui, o governador pediu que vocês apresentassem nomes para ocupar esses cargos aqui e também mandou dizer que ele poderá acatar todas as indicações que estão feitas, que serão feitas por vocês, mas também poderá haver mudanças, né? Ele pediu que a gente fizesse essa construção e ela ocorreu no diálogo entre todas essas lideranças que fiz referência aqui. Foram discutidas, cada um fez a sua argumentação, em alguns momentos houve divergências em alguma indicação de nomes, né? Mas que todo mundo depois assinou, né? Rubricou essas indicações para todos os cargos do Estado aqui da nossa região, encaminhamos para o governador, que de pronto atendeu a maior parte. A maior parte houve pequenas mudanças, houve algumas indicações diretas do próprio governador, mas em sua maioria foi resultado do que essas forças políticas, essas lideranças políticas aliadas indicaram para ocupar esses cargos. A pergunta é até simplória, mas ela é uma preparação para uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer a você, é que algumas mudanças, houve alguns descontentamentos em algumas ocupações de cargos aqui na cidade de Cajazeiras em relação ao governo do Estado da Paraíba. E teve uma ala de um grupo que, de alguma forma, culpou o Rivelino Martins. Não, mas de repente fulano não foi indicado, foi porque Rivelino, que é muito próximo ao governador, indicou ao governador que era melhor colocar outros nomes. Houve essa consulta de Ricardo Coutinho, em particular Rivelino Martins, em relação aos nomes que já estariam sendo discutidos com o grupo? Olha, engana-se quem imagina isso, e que realmente teve um momento do início do governo, das nomeações, que surgiram muitas conversas nesse sentido. Logo que eu saio de Cajazeiras para trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado, e aí as pessoas ficavam tirando essa conclusão equivocada e até maldosa, achando que eu estava interferindo, dizendo que poderia ser aceitado ou não. Ricardo é alguém que trata, a nossa amizade não faz com que eu seja alguém mais influente na questão, nas decisões políticas deles do que as outras pessoas aliadas, as outras lideranças que estavam nessa luta, né? Jamais ocorreu isso, né? As decisões que foram diferenciadas do que se esperava foi uma decisão unicamente do governador, mas não por influência minha. Surgiu realmente muito esse olhar, esse pensamento de que eu estava intervindo e atrapalhando alguém ou ajudando alguém de forma isolada. Mas isso não ocorreu. Toda a discussão foi feita de forma coletiva e se houve alguma mudança foi uma avaliação própria do governador, que é quem tem o poder, quem tem a atribuição de fazer a escolha dos cargos, né? Isso é algo extremamente da autonomia do gestor, do governador eleito, de escolher, né? Existe esse diálogo que ocorreu e que na sua maioria foi atendido às indicações de Cajazeiras para os cargos que nós construímos isso junto, mas que se houve alguma mudança foi uma decisão unicamente do governador, por alguém que ele tenha uma certa, valorizou a questão do currículo, do perfil político, e isso foi o que ocorreu em alguns casos. E teve isso, né? Todos os nomes que foram indicados pelos agentes políticos da época, Ricardo Coutinho fez questão de pedir o currículo de todo mundo, né? É verdade. Não, indicou, mas eu quero o currículo, quero saber a formação. Então, é o que sempre Ricardo priorizou, né? A questão do profissionalismo, né? Pessoas técnicas. Ele é muito de cuidar da indicação até de um diretor de uma escola. Ele quer saber se tudo corresponde. Ele é alguém de uma memória muito boa também para lembrar das pessoas que estiveram na luta, né, das pessoas que são companheiras e que foram úteis, que foram importantes nessa conquista, mas que é alguém também que zela por o governo, porque o que funcionar, o que ocorrer de bem, de certo, é o governador, é o gestor que está ali, é Ricardo Coutinho o responsável por aquilo. Mas qualquer problema que ocorrer de uma indicação, de algo que venha acontecer que
fuja do que se espera, né, e que possa causar uma imagem negativa na gestão, a pessoa que será responsabilizada por isso não é quem indicou, mas sim o próprio governador. Então, ele trata isso com muito zelo, ele é de ouvir bastante as pessoas, não é só fazer de conta que está ouvindo, é alguém que dá atenção ao que se dialoga, ao que se propõe, né, e a partir daí ele fez essa construção com muito cuidado, com muito zelo, e que resultou nesses quadros que aí estão. Olha, mandar aqui um abraço para o nosso amigo Laurineto Nunes, que concorda com os posicionamentos de Rivelino sobre o Teatro Iraclis Pires, né, e espera que venha mais investimentos. Um abraço também para a Rivelino da Adriana Aguiar, do nosso amigo engenheiro Sócrates Martins, o Rafael Matias e também a Sandra Roberto. Depois de você agradecer, Rivelino, Ricardo Coutinho chegou, ascendeu ao governo do estado da Paraíba e ele trouxe uma metodologia diferente de governo. O pessoal estava acostumado ao governo Maranhão, ao governo Cássio Cunha Lima, de repente Ricardo chega e repagina a forma de administrar e a forma de política em todo o estado da Paraíba. E nessa forma que ele implantou no estado, ele teve que mexer em muita coisa, entendeu? Ele teve que mexer em situações com a Assembleia, na parte administrativa, colocar o funcionário para trabalhar dos 2 expedientes. Isso desencadeou há posicionamentos políticos que dizem que essa maneira de Ricardo Coutinho tenha desencadeado uma imagem negativa de Ricardo hoje, né, à frente do governo do estado da Paraíba. Você acredita que essa forma de tentar organizar o estado esteja hoje atrapalhando a imagem do governador Ricardo Coutinho e isso pode se refletir em 2014 na reeleição? Olha, Ricardo realmente veio para construir uma nova cultura da nossa política, da política pública, da gestão pública, né? E qual é essa nova cultura? É a de zelar pelo trabalhador, pela população. Essa é a prioridade do governo de Ricardo, né? Se a Constituição diz que o trabalhador, o funcionário público tem que trabalhar 8 horas diárias, ele fez apenas fazer cumprir o que a legislação diz, né? O Estado, para que ele possa ter equilíbrio financeiro, ele precisa ter uma folha que respeite a lei de responsabilidade fiscal. O que é que o governador Ricardo fez? Ele fez uma varredura no que se refere a uma enorme relação de cargos comissionados, de gordas gratificações, e fez a coisa da maneira correta, ou seja, uma gratificação se dá a alguém que se destaca mais no seu trabalho e não porque é um aliado político do governador, né? Então, Ricardo é alguém que veio para zelar o dinheiro público. Ricardo é daquele tipo de político que não gosta da farra, da grande festa, da grande bebedeira, comemoração de correligionários. É alguém que está muito centrado no trabalho e que, assim, quer fazer com que esse Estado tenha as suas finanças equilibradas, né? Ricardo já tirou o nome do Estado de uma situação irregular, o que impedia que viesse recursos de organizações internacionais, do próprio governo federal, de empréstimos ao Banco Mundial, enfim, aonde tinha recurso, isso estava impedido de chegar à Paraíba para os investimentos, porque o Estado estava descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. E por que estava descumprindo? Porque tinha muita gente ganhando dinheiro sem trabalhar, funcionários fantasmas, gordas gratificações, pessoas que até já tinham falecido, o nome sendo usado para usar o dinheiro público. Morando fora do país também, ganhando todo santo mês gordo de salário, né? Pois é, Ricardo não admite isso, é alguém muito zeloso com o dinheiro público, né? Então, as ações de Ricardo foram para levar a sério a política pública, né? Fazer com que o cidadão, por mais simples que seja, o trabalhador, o estudante, a dona de casa, ela saiba que o Estado está sendo gerido por alguém que zela pelo dinheiro do imposto que ela paga, né? E isso está sendo devolvido à população com obras, né? Com obras que, ao longo da história da política da Paraíba, nunca se viu fazer tanta obra estruturante como está ocorrendo aqui na Paraíba, né? Eu quero agradecer profundamente às pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista. Um abraço a todos vocês que fizeram referência ao nosso diálogo aqui. Rivelino, você como do PSB, o governador lançou no ano passado a candidata Estela Isabel à Prefeitura Municipal de de João Pessoa e não conseguiu lograr êxito. Você acha que isso aí seria uma prova
do desgaste do governo Ricardo Coutinho de João Pessoa? Na verdade, E a que se deveu a não, já que ele estava com o governo do estado da Paraíba na mão, estava com muitas ações sendo realizadas, desenvolvidas no estado, organizando as finanças e assim mesmo não conseguiu eleger Estela Isabel. A que se deve essa derrota? primeiro, infelizmente, houve uma divisão do partido assim que ela não era esperada e que, assim, a princípio o prefeito Luciano Agra dizia que era candidato à reeleição. Depois disse para o próprio governador que não era mais candidato, não queria ser reeleito, não queria disputar a reeleição para prefeito. O que é que ocorre? E aí o partido já cuida de indicar um outro nome, né? A partir do momento que se apresenta o nome de Estela Isabel, o prefeito resolve dizer que quer ser candidato novamente. E aí foi nesse momento onde Ricardo não abriu mão, o governador não abriu mão da candidatura de Estela Isabel, porque não podia estar indo e voltando numa posição que o prefeito tomava hoje e no outro dia estava com outro posicionamento. Manteve essa candidatura, essas pessoas, na verdade, não queriam que o nome fosse o de Estela Isabel, né? Na verdade, o nome de Luciano Agra, quando foi retirado, tinha a expectativa de que um nome que fosse ligado a um determinado grupo do partido fosse aceito por Ricardo. E como Ricardo, quando o partido decidiu apresentar o nome de Estela, esse pessoal esse grupo de pessoas resolvem recuar da retirada da candidatura de Luciano e querem fazer com que ele seja candidato novamente. Isso foi algo que trouxe essa grande perda. Isso foi o primeiro motivo desse prejuízo, dessa conquista. Não tem a ver não é um reflexo da gestão de Ricardo, porque Ricardo é alguém que governa não para agradar, mas para fazer a coisa correta. Não isso ele é muito claro, é um gestor que tem a coragem de olhar no olho do cidadão e dizer que determinada obra, determinado serviço não será realizado porque o Estado não dispõe de recursos. As intenções de Ricardo são boas, mas será que o povo da Paraíba, ou a grande maioria, compreende essa mudança? O povo é sábio, o povo tem sabedoria. Você sabe que até pouco tempo, as gestões passadas era muito querer agradar, de dar gratificação, de dar emprego, de só enrolar. Ricardo Coutinho acabou com isso e está transformando a Paraíba num grande celeiro de obras. Mas será que o povo da Paraíba estava preparado para essa mudança? Compreende essa perspectiva nova de administrar no Estado? A princípio a gente teve uma reação da população, a gente percebeu a população meio que estranhando. Mas se você for analisar bem, Conrado, as pessoas que mais reclamam foram as pessoas que se sentiram ou que foram realmente prejudicadas, né? As pessoas que eram contempladas com alguma vantagem, com algum benefício, com algum meio que tinha uma conveniência particular, que tinha uma vantagem para você ou para a sua família, são as pessoas que começaram a reclamar, as pessoas que perderam algo que era importante para a sua vida particular. Mas o cidadão comum, trabalhador, ele jamais vai reclamar das obras, ele jamais vai reclamar da jornada de trabalho que está sendo cumprida, como diz a lei, pelo funcionalismo público, né? Um trabalhador, uma pessoa simples do povo, jamais vai reclamar desse tipo de ação que está sendo feita pelo governo, que é zelar o dinheiro público com responsabilidade. É uma nova cultura, né? É uma nova cultura implantada, os vícios, eles estão acabando, ninguém muda isso da noite para o dia, mas eu creio que a preço de hoje a população já enxerga que esse governador, ele está fazendo um trabalho diferenciado e que está fazendo com que esse Estado avance, né? Tudo que se espera não é impossível de acontecer de forma tão imediata, porque não é possível. Primeiro, o Estado precisava passar por um ajuste, por uma reorganização financeira, e isso foi a duras penas, com muito trabalho, com a equipe responsável do setor financeiro, administrativo, que fez com que esse Estado entrasse nos trilhos e aí resgatou a sua credibilidade junto ao país, junto às organizações internacionais. É tanto que os recursos estão chegando, que os investimentos estão acontecendo para o bem de toda a população, né? Algo marcante, como por exemplo a construção da pavimentação asfáltica de São José de Piranha Carrapateira. Eu não me canso de falar nessa obra, né? Porque é algo que jamais o povo não esperava mais. O povo achava que essa obra ela nunca sairia do papel.
ela ficaria apenas no papel. Mas o governador disse por 2 vezes nas audiências do orçamento democrático que não ia anunciar aquela obra porque estava sem recurso. E a população não desistiu. O povo de Carrapateira veio para as audiências, reivindicou. E aí quando o recurso chegou, quando o governo do estado tinha recurso, dinheiro suficiente para fazer a licitação daquela obra, isso foi feito, assinou a ordem de serviço e no dia seguinte as máquinas, a empresa começou a trabalhar e até hoje esse trabalho vem andando como muitas outras ações que estão sendo feitas na Paraíba. Muito bem, estamos conversando com o Rivelino Martins. Tem muitos assuntos que eu gostaria de saber na Rivelino, mas o tempo está correndo e a gente tem que falar sobre o orçamento democrático. Quem está mandando um abraço para você é o nosso amigo do Cajazeira Gesso, também o nosso amigo Chagas Pereira em Osasco, São Paulo, e também nosso amigo Fabiano Costa. Agradeço demais, até em Osasco, né? Isso é muito positivo, assistindo, muito positivo a internet, esse meio de comunicação, a televisão pela internet, que é algo extremamente democrático porque você não está a depender de um monopólio, de um canal, de um sinal de televisão, a internet você vai lá e opta por esse programa, por aquilo. Agradecer demais essas pessoas que estão nos assistindo aqui, acompanhando essa nossa entrevista. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco sim, vamos conversar sobre o orçamento democrático e a grande plenária que acontece na sexta-feira agora. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os sonhos de todas as mães. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu, a criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview, conversando hoje com o gerente do Orçamento Democrático da 9ª Região Geoadministrativa, ele, Rivelino Martins. Rivelino, nesse bloco final não poderia deixar de falar, de sabatinar você sobre a questão do Orçamento Democrático, né? Tem a grande plenária que acontece agora sexta-feira com a presença do governador Ricardo Coutinho e secretários de Estado. Mas antes disso tudo teve as reuniões preparatórias. Qual a avaliação que você faz das reuniões preparatórias? Já tem mais ou menos uma noção do que será encaminhado ao governador para ser investido em 2014? O Orçamento Democrático é uma das primeiras ações a ser realizada de proposta de campanha do governo Ricardo. E aí no primeiro dia de governo,
ele apresenta uma medida provisória para que fosse implantado o orçamento democrático. O orçamento público da Paraíba está sendo feito com a participação da população. Isso ocorre dividido em 14 regiões. Nós moramos na 9ª região, que é composta por 15 cidades, desde Bonito de Santa Fé a Poço Dantas, Bernardino Batista, no extremo norte aqui do nosso estado, fronteira com o Rio Grande do Norte. E nós percorremos todas essas cidades, fazendo reuniões em diversos lugares, nas escolas, nas ruas, nas igrejas, dialogando com todas as pessoas que tinham interesse, mostrando como é que funciona o orçamento democrático, dizendo da importância da população vir para a audiência, que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 17, e reivindicar, dizendo que esse é o espaço do povo, não é do povo de um modo geral, do trabalhador, das mulheres, da diversidade humana, dos movimentos LGBT, das igrejas, enfim, das pastorais, de todos os segmentos, né? Esse é um espaço onde o governador criou para ouvir diretamente a população. Eu digo que, eu gosto de dizer, Rivelino, que o orçamento democrático é o grande calo dos coronéis da política, né? Porque o governador tirou da mão desses políticos coronéis as indicações de obras e agora está discutindo diretamente com o povo, com a população. É verdade, é verdade. Eu acho que existem aqueles políticos conservadores que são infelizes com essa política da Paraíba do orçamento democrático, né? Porque eles achavam que só eles eram capazes de identificar determinada situação e levar esse pleito para o governador. Isso acabou, né, porque o orçamento tem a participação de todo mundo. Porque qual é o olhar do orçamento? É que o povo é capaz de dizer o que é mais importante. Ninguém melhor do que quem mora em Cajazeiras para fazer as reivindicações, para apontar quais são as obras, quais são os serviços que são mais importantes. E isso a gente percebe nas reuniões preparatórias que fizemos ao longo desses 2 meses até agora sexta-feira, quando nós teremos audiência. Nós estivemos dialogando com as pessoas e aí eu não tenho dúvidas que a audiência de sexta-feira na ABB, às 19 horas, nós teremos a participação maior de todas as audiências. Nós tivemos 500 e poucas pessoas na primeira, 1.250 na segunda, que foi lá na Escola do Moisés, e creio que nós vamos ultrapassar o número de 1.500 pessoas nessa audiência de sexta-feira. Nessas pequenas reuniões preparatórias, no qual você percorreu com sua equipe esses 15 municípios, já se tem a noção do que a população mais pede, mais aponta? É educação, é saúde, é escola, é infraestrutura? Já tem um levantamento básico dessas reuniões? Saúde é algo assim que a população ainda reivindica muito, né? Nós temos o hospital regional que é referência, mas a população fica querendo que esse caminho seja encurtado e que se estruture o hospital, por exemplo, lá de Bonito de Santa Fé, que se tenha um equipamento de saúde também em Uiraúna para encurtar a viagem da pessoa que precisa se tratar, mas é preciso se entender, e a gente tem dito isso, que a política básica de saúde é dos municípios, né? E que hospitais que venham a surgir não dá para ser só uma ação de recurso do governo do estado. E mesmo assim, o Pacto pelo Desenvolvimento Social, os prefeitos e prefeitas que apresentaram projetos tiveram recursos destinados para os municípios e compraram equipamentos para melhorar a política de saúde dentro do seu município. A população cobra muito saúde, né? Porque assim, o Hospital de Cajazeiras ele tem uma grande demanda de atendimentos, mas isso também surge por conta da deficiência que temos ainda na saúde básica de cada município, né? É preciso se investir muito na saúde preventiva e aí eu não tenho dúvidas que vai desafogar a demanda do hospital regional. A questão das estradas é algo também que tem surgido muita reivindicação. E isso por quê? Porque a população está vendo que as obras estão acontecendo, né? Essa recuperação dessa rodovia que liga São José de Piranhas à Conceição era uma obra que se esperava por em torno de 10 anos. 10 anos. Foram 2 governos e meio que se esperou para que essa estrada fosse recuperada, né? E aí a população já cuida de cobrar outras reivindicações, porque essa é a dinâmica do orçamento. Se Carrapateira está sendo pavimentada, a estrada de Carrapateira a São José de Piranhas, a população de lá está vindo para a audiência. Vem para agradecer, mas já vem trazendo outra demanda. Porque será sempre assim. Nunca nós atingiremos a plenitude. Sempre vai surgir outras demandas. E aí saúde tem sido
a cobrança maior da população, vem a questão das estradas de rodagens e a gente também tem escutado muito a questão da inclusão no trabalho, né? A questão do trabalho, da geração de emprego e renda, é outra questão que as pessoas têm dito a gente nas reuniões preparatórias. Rivelino, nós infelizmente somos escravos do tempo, nosso tempo acabou, mas eu deixo aí o espaço aí para que você reforce o convite, né, já que tem muitos municípios da nona região que nos assistem nesse momento, para que você convide a população para participar desse importante evento que acontece agora sexta-feira, às 7 horas da noite, na ABB. Primeiro agradecer e assim, sem confete algum, parabenizar essa iniciativa, o Petson, toda essa equipe aqui, mostra assim, a ousadia de se avançar na comunicação. Isso daqui é um avanço, isso aqui é algo extremamente importante, não tenho dúvida, para a comunicação, né? E aí, eu quero fazer esse convite a você que nos assiste agora, que multiplique essa informação de que dia 17 o governador está chamando a população para dialogar, está chamando o povo para votar, para dizer quais são as ações mais importantes, né? Está chamando o povo para falar. Nós teremos espaço de fala. Não dá para contemplar todo mundo, porque no universo de 1.500, 1.300 pessoas, não dá para se ouvir todo mundo, que é impossível, mas toda cidade terá o espaço de um representante para falar, mas que esse representante seja uma pessoa do povo, porque com todo respeito ao vereador, ao prefeito, ao deputado, mas esses já têm o seu espaço reservado na tribuna da Câmara ou da Assembleia, são pessoas que já têm o seu espaço assegurado. E aí a dinâmica do orçamento é ouvir o povo mesmo, são as pessoas do povo, são os trabalhadores, é a juventude, são as mulheres, e aí nós queremos dizer dessa importância, que você possa compreender que a audiência do orçamento democrático foi feita para que o povo possa se empoderar, para que o povo possa se aproximar cada vez mais do Estado, que o controle social se fortaleça, cresça, e que as pessoas entendam, né, acendam a sua autoestima, sabendo que são capazes de construir um governo, que são capazes de opinar e que esse espaço está assegurado a partir do momento que se realizam essas audiências do orçamento democrático. Portanto, sexta-feira, 19 horas, a gente espera se encontrar aqui com as populações de todas essas cidades, dos conselheiros do orçamento democrático, que são companheiros que são importantes demais, que estão nessa luta com a gente, são voluntários, Walter de Cachoeira dos Índios, Lúcia e Aurélio lá de Poço Dantas, vem Antônio Dutra de São João do Rio do Peixe, Valquíria de Bernardino Batista, Chico Camilo, Antônia lá de Monte Oreb, João Augusto de Bonito Santa Fé, aí tem Valciano, Chico da KFM lá de Carrapateira, Dona Zefinha de São José de Piranha, e para terminar, Cátia e Cícero das Lajes, são as pessoas mais atuantes desse conselho, tem Semiro também daqui de Cajazeiras, e que essas pessoas são os fiscalizadores das obras do orçamento democrático que estão sendo realizadas. A gente fica muito grato a todas elas, e aí vamos se encontrar com todo esse sertão, toda essa nona região, às 19 horas, sexta-feira. O governador quer ouvir o povo e também vai anunciar novas obras, anunciar novas ações para melhorar a nossa vida aqui do interior da Paraíba. Muito bem, sucesso, Rivelino. Muito obrigado. Muito bem, final do programa Interview de hoje, temos um encontro marcado amanhã às 6 horas da noite com mais um entrevistado. E amanhã será o jornalista Marcos Rodrigues. A todos vocês, nosso muito boa noite e até amanhã.